Olá a todos, bem-vindos. Vamos continuar com o nosso estudo de Kuzari. Certo? Na aula passada a gente conheceu a história de Rabi Zera e a relação dele com Eretz Israel. A gente viu várias questões que aparecem nos nossos sábios, na Gemara, em Midrashim, ligadas a Eretz Israel. E aí o Kuzari, a priori, agora ele faz uma mudança completamente, ele muda de assunto, ele começa a falar de Korbanot. Certo? E a gente viu lá atrás, no primeiro Mamar, que a função do primeiro Mamar é contar, o Kuzari, o livro do Kuzari é dividido em 5 Mamarim. A função do primeiro Mamar é falar principalmente sobre quem é Am Israel, definir o povo judeu, definir a Segulá, a Neshama do povo judeu. O segundo Mamar, ele é conectado com a Nevoá, com a profecia. E até agora a gente falou principalmente sobre Eretz Israel, porque nessa terra que acontece a profecia, as Nevoot, todos os profetas que eles têm qualquer tipo de profecia acontecem somente em Eretz Israel ou voltado para Eretz Israel, falando sobre a Geulah futura, relacionados com a nossa terra. E de repente o Kuzari começa a falar sobre Korbanot. Por que ele mudou de assunto? Porque Rabi Yehuda Levi começa de repente a colocar assuntos que não tem nada a ver com essa parte do Kuzari, pelo menos com esse texto, com esse Mamar. Então a gente vai tentar entender o que está acontecendo aqui. O Kuzari pergunta a seguinte pergunta, uma pergunta clara, uma pergunta óbvia, que qualquer um que parou para pensar um pouquinho sobre Korbanot se pergunta: será que Deus precisa dos Korbanot? A gente faz um Korban, leva um animal para ser sacrificado no Beit HaMikdash, ele é queimado lá no Mizbeach, no altar. Será que Deus precisa disso? Ele está com fome, sobe o vapor, sobe o animal que é queimado, ele sobe para o céu aquela fumaça e Deus se alimenta disso? O que significa isso? Então tem a historinha famosa daquele cara que, certa vez, um gabai de um Beit HaKnesset, ele viu que todo dia alguém colocava um prato de comida na frente do Aron HaKodesh, na frente ali onde se coloca o Sefer Torah. E ele falou: bom, tem alguém trazendo para mim. Foi lá, aproveitou, comeu, estava ótimo. Segundo dia, de novo, mais alguém trouxe mais um prato de comida. Ele foi lá e comeu. Tá, não tem por que reclamar. Até que depois de alguns dias ele decidiu falar: vamos ver o que está acontecendo aqui. Porque de onde está vindo esse prato de comida? E ele se escondeu no Beit HaKnesset. Ele viu que alguém daquele lá vinha no meio do dia, trazia um prato de comida e começava a rezar: Deus, eu te trouxe um prato de comida para o Senhor se alimentar. E falando que realmente estava servindo a Deus com aquele prato de comida. E aí esse Gabai, que era o rabino do Beit HaKnesset, começou a gritar com ele: você está maluco? Você acha que Deus come? Você não tem vergonha? Como você pensa uma coisa dessas? Óbvio que Deus não come, ele é um ser espiritual. Mandou o cara embora. Depois de alguns dias chegou um shaliach, um mensageiro do Arizal, falando para esse rabino: olha, saiba que daqui a alguns dias você vai morrer. Então acerta tudo que você tem em casa para acertar, deixa suas coisas em ordem, que em breve você vai morrer. O rabino falou: por quê? O que aconteceu? Porque o Arizal mandou um mensageiro falando para mim isso. Então ele explicou para ele: olha, saiba que a Kadosh Baruch Hu, ele não tinha tanto proveito de alguma coisa desse mundo, desde a época dos Korbanot até agora, do que esse prato de comida que o cara trazia. O prato de comida que o cara trazia, realmente Deus não ia comer, ele não tinha intenção. Mas a vontade do cara de trazer isso já era suficiente para a Kadosh Baruch Hu. Então, como funcionam os Korbanot? Será que Deus precisa comer ou não precisa comer? Para isso, a gente vai ler uns psukim que aparecem em Sefer Dvarim. Certo? A gente vai voltar na história da Haggadah para entender os tipos de mitzvot que a gente tem. Certo? Justamente em... deixa eu aqui um minutinho. Justamente em Sefer Dvarim, a gente encontra na Haggadah a pergunta famosa do filho da Haggadah. Um dos filhos pergunta: Ma edot v'chukim v'mishpatim asher tzivah Hashem Elokechem etchem. O que são todos esses vários tipos de mitzvot que a Kadosh Baruch Hu ordenou vocês fazerem, que Deus mandou vocês cumprirem? Por que vocês têm tantas mitzvot, tantas obrigações? E ao falar das mitzvot, ele divide as mitzvot em 3 tipos: edot, mishpatim e chukim. O que são esses 3 tipos de mitzvot? Edot, que a gente conhece como edot, são eduyot, vem testemunhar alguma coisa que aconteceu no passado. Tem mitzvot que a gente cumpre para lembrar da saída do Egito, para lembrar da criação do mundo. A gente tem Hukim. Hukim são leis que são incompreensíveis, que a gente não consegue entender o motivo. E Mishpatim. Mishpatim são leis que a gente entende o motivo, a gente entende o significado delas, e mesmo assim a gente cumpre. Por exemplo, o Kibud Avayim, respeitar os pais. Certo? Respeitar os pais é algo que a gente faria naturalmente, mas mesmo assim a Torá falou: isso daqui é uma mitzvah.
E assim pergunta o filho na Haggadah de Pesach, certo? E a Torá traz 3 respostas. A Torá responde cada uma dessas questões. Qual é a diferença entre esses 3? Então, Edot, testemunhos, a gente vai lembrar do passado. Tem várias mitzvot, que a função delas é lembrar o que aconteceu no passado com o povo judeu e reviver isso aqui. Não é só nostalgia, não estamos só relembrando do passado, a gente está revivendo aquele acontecimento. Pesach na saída do Egito, recebimento da Torá em Shavuot. Tem mitzvot que vem conectar a gente com o nosso passado rico para não esquecer o passado. Um povo que esquece o passado dele, ele não tem futuro. A gente precisa estar conectado com o que aconteceu com a gente lá atrás. Esses são as Edot, para lembrar o que aconteceu. Mishpatim, vamos pular os Hukim, certo? Em breve a gente vê os Hukim. Com relação a Mishpatim, qual o motivo deles? Então fala a Torá o seguinte, aqui em Sefer Vaikra, וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את כל המצווה הזאת לפני השם אלוקינו כאשר ציוונו. Fala o pastor, olha, Kadosh Baruch Hu, ele deu para a gente uma tzedakah, ele fez com a gente um chesed, uma bondade, de que mesmo essas mitzvot, que a gente entende elas, a gente cumpriria elas já por nós mesmos, que Kibud Avaim, respeitar os pais, ajudar os amigos, fazer chesed com alguma pessoa próxima, uma bondade com alguém, são coisas que a gente faria naturalmente. De boa vontade a gente já faria isso, mesmo assim vem a Torá, vem a Kadosh Baruch Hu e coloca isso como uma mitzvah, para a gente poder ser recompensado por isso. Hashem transformou coisas que a gente faria naturalmente em uma mitzvah, para que quando a gente faça isso, com a consciência de que isso daqui também é uma mitzvah, a gente tem essa sahar, tem a recompensa. Então, mesmo que a gente já faria naturalmente, a gente não precisa agora se convencer para fazer determinada coisa, mesmo assim a Torá já falou, olha, você tem aqui uma mitzvah e você tem recompensa por isso, isso é uma tzedakah. E Hukim, por que a Torá nos ordenou cumprir mitzvot sem sentido nenhum? A priori, que não tem nenhum significado, não tem nenhum motivo, não tem nenhum sentido. Por que cumprir essas mitzvot? Eu falo para o seguinte, Vayetzavenu Hashem, Hashem nos ordenou, לעשות את כל החוקים האלה, ליראה את השם אלוקינו, לטוב לנו כל הימים, לחייותנו כהיום הזה. הקדוש ברוך הוא nos ordenou os hukim, as leis incompreensíveis, sem significado, sem motivo, leirá et Hashem Elokeinu, para que nós tenhamos temor, irat Hashem, temor aos céus, temor de Akadosh Baruch Hu. Essas mitzvot, elas vêm fortalecer dentro da gente justamente a questão, a virtude do temor. Quando você tem medo, você se preocupa com alguma coisa, você faz mesmo sem sentido. Então, você está num trabalho, por exemplo, certo? Vem seu chefe e fala, olha, eu quero que você me entregue até terça-feira uma descrição de tudo que a gente tem no escritório. Você para pensar, para que o cara quer isso? Para que o chefe precisa disso? Você não entende, não faz sentido nenhum. O que você vai fazer? Vai chegar terça-feira e falar, chefe, olha, pensei muito, faz sentido nenhum que você pediu, não vou fazer? Ou não? Você está preocupado, você não quer ser mandado embora, então você cumpre o que ele pediu, mesmo que a priori não faz sentido, não tem porquê. É isso que você faz. Você está preocupado, você tem medo de ser demitido, você vai fazer. Assim também, tem mitzvot, que a Kadosh Baruch Hu colocou elas para a gente, mesmo que elas não fazem sentido nenhum, a gente não entende o motivo delas, simplesmente para a gente cumprir ela por irá, por temor. Temor, irat Hashem, irat Shamayim, é uma das bases do dia a dia do Yehudi. Yehudi que não tem temor a Kadosh Baruch Hu, ele não cumpre mitzvot, ele faz tudo mais ou menos, às vezes faz, às vezes não. Irat Shamayim é uma das bases do judaísmo, uma das coisas que motiva, que movem a pessoa a fazer o que ele faz. Se ele não tem isso, grande parte do judaísmo, grande parte das mitzvot dele acabam caindo. Então, muitas mitzvot não fazem sentido nenhum, simplesmente para a gente trabalhar essa questão. A gente vai fazer o que a Kadosh Baruch Hu pediu. Esse daqui são os Hukim. Isso aparece no Sefer Dvarim, Perek Vav. Agora, os Korbanot. Onde entram exatamente os Korbanot? Então, embora o Rambam, em Moreh Nevuchim, traga motivos de por que a gente faz os Korbanot, certo? Ele traz, por exemplo, que era muito comum nas casas de Avodah Zarah, de idolatria, fazer korbanot. Então, a Kadosh Baruch Hu colocou isso para a gente também, para a gente não sentir meio perdido, para a gente sentir que a gente tem alguma coisa também. Embora o Rambam traga esse motivo, a priori os korbanot eles não têm significado, certo? Tem korbanot para perdão, tem korbanot que eram trazidos todo dia, mas explicar qual o motivo de por que realmente a gente pega um animal, mata ele, queima ele no altar, o que isso traz para a gente, o que isso muda no mundo, não tem sentido. Os korbanot entram nos hukim, nas mitzvot que não fazem nenhum sentido a priori, não tem nenhum significado, não tem nenhum motivo claro. Então, já que os korbanot entram nessa, a gente pode começar agora a entender o que acontece aqui. Depois ele perguntou, será que a Kadosh Baruch Hu precisa dos korbanot?
Será que Deus precisa que Bnei Israel venham no Beit HaMikdash e peguem animais, matem os animais, coloquem no altar para queimar? Para que Deus precisa disso? Será que ele se alimenta disso? Fala o Haver para o Kozer, olha o seguinte, presta atenção. Se você lê os psukim, não está escrito que a Kadosh Baruch Hu pedia esse korbanot para ele. Esses korbanot está escrito que eles são trazidos leishai, para o meu fogo, para o fogo do altar. Ou seja, o korban não é um alimento oferecido para Kadosh Baruch Hu, não é um sacrifício que vem servir de comida para Deus. O korban é parte da mitzvah. A gente vai trazer o korban, vai queimar ele no altar, e aqui acabou a mitzvah. Não tem continuação, não tem, chegou a fumaça lá em cima e Deus se alimentou disso. Não, não funciona assim. Esse korban, ele é feito puramente com essa intenção, de que ele seja queimado. Aqui acaba a mitzvah. Por quê? Por que isso daqui é necessário? Por que Hashem fez dessa forma? Então, o motivo é o seguinte. Se Deus não pedisse os korbanot, vamos pensar de outra forma. Tem mitzvot que são mishpatim, que a gente entende o significado, a gente entende por que cumprir ela. Tem mitzvot que vem lembrar da gente o passado. Por que a gente faria essa? Por que a gente cumpriria essas mitzvot? A priori, a gente faz isso. Por quê? Porque a gente se sente conectado, a gente sente que a gente é parte de um povo, então a gente faz ela. Você tem cultura, você pode ir para no Japão, você tem roupas culturais. Todos os lugares do mundo, todas as culturas, eles têm alguma coisa que lembra do passado, que conecta eles com o passado, que faz com que eles sintam uma união, que eles sintam conectados, ligados a alguma coisa. Isso é no povo de forma em geral. Certo? Em vários povos você tem culturas diferentes, você tem coisas que foram mantidas através das gerações, heranças culturais para cada povo. O povo judeu, a priori, ele Horá também. A gente poderia considerar as mitzvot como se fossem assim. Isso que a gente faz peça para lembrar do Egito é simplesmente uma herança cultural. Poderia imaginar dessa forma. Mas se a gente vivesse assim, a gente seria egoísta. Praticamente a pessoa seria egoísta. Ele pensaria sempre nele mesmo. Eu faço isso daqui porque eu estou tentando manter a minha cultura. Eu estou tentando manter ao meu povo. Eu estou pensando em mim. Nunca em fazer alguma coisa em prol do outro. Os korbanot, o que significam os korbanot? Os korbanot é o seguinte. A Kadosh Baruch Hu vem e fala, olha, vem, pegue um animal e traga ele para mim. De presente. Um presente para a Kadosh Baruch Hu. Quando a Kadosh Baruch Hu cria essa necessidade de que a pessoa dê para ele alguma coisa de bom grado, de boa vontade, sem receber nada em troca a priori, tá bom, tem um Olam Haba, mas no dia a dia, você não está vendo que você está recebendo alguma coisa em troca, então a Kadosh Baruch Hu está tirando o egoísmo da pessoa. Ele deixa de ser autocentrado, ele deixa de focar somente nele, ele aprende a fazer alguma coisa pelo outro. Ou seja, a Kadosh Baruch Hu não precisa do korban em si. Ele precisa que o ser humano, ele quer que o ser humano esteja disposto a entregar alguma coisa completamente pelo outro, sem receber nada em troca. Uma das ideias do korbanot é justamente essa. Kadosh Baruch Hu quer que a gente traga um korban para fortalecer dentro da gente tanto a irá, tanto o temor, quanto a ideia de que às vezes a gente faz uma coisa pelo outro sem receber nada em troca. Altruísmo. Certo? Embora tenha gente que não acredita no altruísmo, o korban aqui vem criar o altruísmo. E a Kadosh Baruch Hu criou o mundo dessa forma de que o quê? Ele somente vai aparecer no Beit HaMikdash, a Shekhinah. A Kadosh Baruch Hu ele só vai se revelar no mundo quando o mundo estiver completo. Certo? A gente vai ver isso um pouco melhor amanhã, Bezrat Hashem. Mas a ideia aqui é dizer o seguinte, a Kadosh Baruch Hu fala o seguinte, olha, eu criei um mundo, eu criei um sistema no qual, quando o sistema estiver completo, eu vou poder aparecer, eu vou me revelar. Então, os korbanot permitem com que a Kadosh Baruch Hu se revele no mundo. Não que ele precisa dos korbanot para isso, mas essa foi a forma como ele definiu a natureza. Ele criou o mundo de tal forma que somente quando existiu o Beit HaMikdash, existirem os korbanot, ele vai se revelar no mundo. Então, isso daqui a gente já começa a entender o que os korbanot têm a ver com a nevoa. Certo? Porque os korbanot têm alguma coisa a ver com a profecia? Porque o Kuzari levantou esse assunto justamente nesse segundo Mahamar que fala sobre a profecia. Porque a profecia, que é uma revelação divina para alguém, para um Navi em particular, ela somente vai acontecer quando tiver tudo pronto. Quando o mundo estiver pronto para receber essa revelação, ela vai acontecer. Então, somente quando a gente tiver os korbanot no Beit HaMikdash, em que o sistema está pronto, o sistema está planejado, aí a Kadosh Baruch Hu vai poder vir a se revelar nesse mundo. Então, os korbanot, de certa forma, eles também são ligados com a profecia. E amanhã a gente fala um pouco mais sobre essa questão, sobre o fato de que existe um sistema que somente quando ele estiver funcional, tiver todas as partes colocadas no lugar, Am Yisrael, Eretz Israel, Beit HaMikdash,
Korbanot, somente aí a Kadosh Baruch Hu vai vir aparecer. E, Bezat Hashem, amanhã a gente vai ver a analogia que o Haver faz entre o corpo do ser humano e o Sechel, e o Beit HaMikdash e a Shekhinah. Tá bom? Bezat Hashem, amanhã a gente continua. Até mais.